Quem repercute este assunto agora conosco é Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daicoval. Uma ótima tarde a você, Rafael. Seja bem-vindo à programação do CNN Money News. E eu gostaria de entender o que mudou de 2 semanas para cá para que todo mundo tivesse de revisar as operações, para que os analistas tivessem de fazer um trabalho redobrado de projetar o que vai acontecer amanhã. Bom, primeiro, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Respondendo sua pergunta, bom, primeiro começar falando que aqui no Daicoval a gente não revisou, a gente já esperava um corte de 25 e que a gente acredita que deve ser realizado amanhã. Mas o que aconteceu que desencadeou esse processo de revisão mais claro em diversos players do mercado? Foi justamente o acirramento do conflito no Irã, com a perspectiva de que os preços do petróleo vão ficar em patamares mais altos durante algum tempo, o que gera, obviamente, uma preocupação, no sentido de que isso pode se traduzir num processo inflacionário mais abrupto, mais agressivo, mais intenso do que a gente imaginava, e que, portanto, o Banco Central, nesse cenário, deveria ser mais conservador. Em relação à decisão dessa semana, mais do que pensar estritamente na tendência da inflação ao longo do tempo, o Banco Central também está imerso a um nível de incerteza extremamente elevado. Então, mais do que realmente revisar todo o tamanho do ciclo ou aquilo que é o plano do Banco Central, esse choque de petróleo despertou essa discussão na margem e a revisão do cenário de diversos players, porque como a incerteza é muito grande, é como você está dirigindo numa estrada com neblina, né? É melhor você ir devagar. Então, 25 está na mesa, que é o nosso cenário base, mas se vier a manutenção, como outras casas pontuaram, o Banco Central tem justificativa para respaldar essa nova decisão, diferente daquilo que havia sido sinalizado anteriormente. Vocês não revisaram, ainda acreditam no 0,25 ponto percentual. Vem espaço para o Banco Central descumprir guidance, não seguir o que orientou no mês de janeiro e não cortar nada nesta reunião de amanhã? Vocês enxergam que isso vai acontecer, que isso tem alguma probabilidade de acontecer para essa próxima reunião, Rafael? Nosso cenário é 25, a gente acha que tem várias razões que respaldam isso, entre elas o próprio fato de que o cenário, excluindo o petróleo, já exigia conservadorismo e que, portanto, tendo esse choque do petróleo, a gente poderia pensar num conservadorismo extra e o Banco Central manter a taxa de juros. Nós temos como cenário base de corte, num sentido onde o Banco Central agrada gregos e troianos. Ele não dá os 50, não dá os meio, vai no meio do caminho, então passa uma mensagem conservadora. Mas se você perguntasse para nós o que nós achamos que o Banco Central deveria fazer, a gente acredita que o Banco Central deveria manter a taxa de juros e decidir se deve agir ou não na próxima reunião com maior clareza. Então, se a pergunta for, tem espaço para manter? Sem dúvida, sim, mas quando a gente linka as condicionantes do ciclo, tudo que se desenrolou da última reunião para agora e a sinalização do Banco Central, a gente acha que 25 é mais provável, mas não é o que a gente gostaria de ver o Banco Central fazendo. Então, nesse sentido, caberia a manutenção sem riscos à credibilidade, porque o cenário mudou bastante da última reunião para agora e dá esse respaldo para o Banco Central também alterar a sua opinião. Tem um economista muito famoso que ele fala que quando os fatos mudam, ele muda de opinião e a gente acha que o Banco Central poderia seguir nessa direção. Eu gostaria de entender, na visão de vocês, um começo mais paulatino, mais moderado de ciclo de cortes de juros. Aponta para uma Selic terminal em quanto? Qual que é a previsão de vocês? E este cenário que mudou, muda também até onde o Banco Central vai seguir com essas taxas? Por enquanto, a gente não fez uma revisão do final do ciclo. A gente mantém nosso cenário onde a Selic se aproxima de 12%, mas a gente tem feito exercícios que tentam estimar o quanto que a Selic teria que ficar num patamar mais alto para neutralizar o choque do petróleo. E nesse caso, se a gente for assumir isso como hipótese, ou seja, o Banco Central vai agir de forma a neutralizar o choque, o ciclo deveria se iniciar somente no segundo semestre e chegar a mais ou menos 13,5%. Então, nosso cenário base é de 12%,
mas a manutenção do choque de petróleo e, eventualmente, o Banco Central explicitar que ele gostaria de neutralizar esse choque, poderia levar o ciclo a ser menor, não chegar aos 12%, eventualmente a Selic parar até acima dos 13%. Então, ainda não é cenário base, mas é um cenário alternativo que a gente estuda no caso do Banco Central querer, a partir da política monetária, gerar essa neutralização da inflação vinda do petróleo. Perfeito. E olhando para esta comunicação, o que nós podemos esperar dos diretores? O que o Daykoval vai ficar ali olhando com o olho de tigre para saber o que está na comunicação oficial que poderia mudar o jogo para a condução de política monetária, meu caro? Bom, todo o X da questão, ele gira em torno do preço do petróleo. Então, acho que o principal fator ali é a gente entender se o Banco Central considera um choque pontual, um choque que vai retornar para o patamar anterior no momento seguinte, se ele vê isso como um fator exógeno, onde deve combater só efeitos secundários. Então, o mais importante da decisão é a gente ver a avaliação do Banco Central em torno do choque, como ele vê esse choque se propagando na inflação e se no futuro esse choque tem implicações ou não tem implicações para a projeção da inflação no horizonte de política monetária, que é 18 meses à frente. Nas nossas contas, o impacto é de 20 bips, ou seja, a inflação projetada sai de 3,2 para 3,4, então não é um choque tão relevante no horizonte de política monetária. Portanto, o relevante aqui é a gente observar como o Banco Central faz essa comunicação de um choque na margem muito relevante, mas que na projeção dele lá no futuro ele não tem tanto peso assim. A gente acha que a decisão que a gente tem que observar é como o Banco Central vai comunicar essa interpretação dele em torno do choque de petróleo. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente já vê talvez um balanço de riscos mais penso para um lado, porque nas últimas comunicações o Banco Central sempre trazia ali aquele equilíbrio de forma geral, inclusive preço de commodity era balanço de risco para inflação até menor para o futuro. A gente vai ver um desequilíbrio deste balanço na comunicação deste mês? Sem dúvida, o preço de petróleo ele é um risco ascendente para a inflação. E isso deve fazer com que o Banco Central considere isso no seu cenário base. Em outras palavras, se a gente for olhar a reunião de janeiro, a sinalização que o Banco Central tinha dado é que iniciaria o corte, em parte, porque a inflação corrente estava mais baixa, e esse choque de petróleo, além de entrar no balanço de riscos de forma na comunicação, né, do Banco Central, ele vai gerar um processo inflacionário maior. Então, o Banco Central vai se deparar com um dos argumentos que ele deu para iniciar o ciclo, que era a inflação corrente mais baixa, se revertendo um pouco no meio do caminho. Então, sem dúvidas, existe essa implicação. Perfeito. Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daykoval, obrigado por compartilhar as projeções do banco conosco, a leitura deste cenário que é tão difícil diante de uma guerra no Oriente Médio com grandes projeções e, claro, também com impactos inflacionários claros para a maioria dos países do mundo. Até uma próxima, meu caro. Eu que agradeço, até a próxima, obrigado. Valeu, bom serviço a você.